O tema de hoje é ajustando a rota. Deixa eu voltar um pouquinho naquilo que já aconteceu até aqui. Jonas tinha uma orientação clara de Deus para ele, para que ele fosse até Nínive para poder falar da misericórdia e também da justiça de Deus. Só que Jonas, ele tinha convicções muito claras contra aquele povo, convicções religiosas e convicções também étnicas. Essas convicções fizeram com que ele desobedecesse a Deus e tomasse um barco no sentido contrário ao lugar para onde Deus o havia enviado. Ao tomar esse barco, nessa primeira mensagem, antes de eu falar de tomar esse barco, nós fomos convidados a refletir como as nossas convicções podem atrapalhar o propósito de Deus para a nossa vida. Aí fomos para a segunda mensagem, quando Deus enviou uma tempestade. A tempestade foi enviada por Deus, e nisso Jonas, ele vai dormir no final do barco, e vimos esse ato de desobediência de Jonas como uma manifestação do pecado. Falamos um pouquinho sobre o pecado semana passada, e Deus envia uma tempestade para que Jonas tomasse consciência do seu pecado. E quando inclusive eu ressaltei que quando nós permitimos que as nossas convicções, que na maior parte das vezes falam a respeito de nossos ídolos, quando nós permitimos isso, elas façam com que nós pequemos, Deus procura corrigir a nossa rota para mostrar que nós estamos errados. E a maneira que Deus fez isso foi enviando uma tempestade, mas também lembrei a todos nós que quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo, quando nós saímos da rota, as pessoas que estão à nossa volta sofrem, principalmente aquelas que estão no mesmo barco que a gente, como foi o caso dos marinheiros no barco. Entretanto, ao acharem Jonas dormindo no fundo do barco, perguntaram a ele quem ele era, e ele mostrou sua identidade. Eu até lembrei daquela cena que a gente vê nos filmes, que passa ali o cobrador do trem, já viram essa cena em filme? E pergunta assim, cadê seu ticket? Cadê sua passagem? Foi mais ou menos isso que fizeram com Jonas, e Jonas se identificou como hebreu, adorador do Senhor. Então, ele tomou consciência de quem ele era, quando as pessoas à volta dele perguntaram a seu respeito. Então, tinham que decidir o que fazer naquele momento. E na segunda mensagem, nós vimos que ao Jonas tomar consciência de quem ele era, ele falou: isso está acontecendo por minha causa, logo me joguem do barco. As pessoas ali ainda tentaram ser um pouco pacientes com Jonas e falar assim: viu, Jonas, tem certeza que é isso mesmo? Vamos tirar a sorte e ver se é você mesmo. E tiraram a sorte da forma que era feita naquela época, e saiu Jonas como culpado de toda aquela desgraça que afligia todo mundo. E ele voltou a repetir: me joga do barco. Então, quando a gente toma consciência do quanto os nossos desvios em relação a Deus nos tiram da rota, nós precisamos assumir a nossa culpa. Isso faz parte da jornada. E jogaram Jonas do barco, tá bom? Então, 3 questões a respeito do nosso pecado, do pecado em geral, que foram ditas na semana passada. A primeira, que nós vivemos uma ruptura, o pecado é uma ruptura de relacionamento. A gente precisa guardar essa frase. O pecado é uma ruptura do meu relacionamento com Deus. Guarde, ruptura de relacionamento. Todo relacionamento com Deus é baseado numa aliança. Logo, o pecado é um ato de corrupção. Ele corrompe a aliança que Deus tem conosco. Essa é a primeira questão que precisa estar muito clara para o nosso tema dessa noite, que é justamente ajustando a rota. A segunda questão que nós precisamos entender sobre o pecado, que há tempestades que não são fruto do nosso erro. Há tempestades que são sistêmicas. O mundo jaz no maligno, diz o texto bíblico. Então, nós vivemos numa cultura, nós vivemos numa sociedade, num cosmos que, segundo a Bíblia, está degradando.
e as consequências disso afligem a gente. Nós não vivemos numa outra realidade. Na nossa realidade, a gente está sujeito à doença, está sujeito à morte, está sujeito a problemas, e em última instância, ou no centro de tudo isso, foi a forma que a humanidade se desconectou de Deus lá em Gênesis 3. E nós vivemos dentro de uma realidade que é assim, caótica. Então, nem todo o problema que acontece, nem toda tempestade na nossa vida, ela é fruto de uma ação nossa. Ela faz parte do mundo que a gente vive. Por exemplo, Abraão teve que esperar quantos anos para ter a sua promessa? Mas ele teve que esperar, o povo teve que andar 40 anos no deserto para chegar na terra prometida, e por aí nós vemos o povo também no exílio babilônico um tempão, e nós vamos vendo realidades acontecendo à nossa volta, que nem sempre diretamente estão ligadas a gente. Mas existe também algumas tempestades na nossa vida que são fruto da nossa ação. E a primeira coisa que nós precisamos fazer quando isso acontece é fazer o que Jonas fez, tomar consciência disso. Olha, lembrei agora do texto de Isaías capítulo 6, quando Deus aparece no templo, Isaías, na hora, ele coloca o rosto dele no chão e fala assim, ai de mim. A primeira frase de Isaías na presença de Deus foi essa, ai de mim. Hoje a gente não fala nem o ai, quanto mais de mim. E fala, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Então ele toma consciência de quem ele é na presença de Deus. E isso ficou demais, isso diluiu demais ao longo da caminhada. Como se não bastasse Jonas ter sido jogado fora do barco, o que acontece? Um peixe engole Jonas. O versículo 17 do capítulo 1 diz assim, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Já imaginou uma situação dessa? Ficar dentro de um peixe 3 dias e 3 noites? É claro que o Jonas não deve ter ido para o sistema digestivo do peixe, senão ele nem sair dali. Mas deve ter ficado por aqui, dentro daquele peixe 3 dias e 3 noites. O que faria Deus permitir que seu profeta ficasse 3 dias e 3 noites dentro do peixe? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta da noite. Qual é o papel da barriga do peixe? No barco, Jonas tomou consciência a respeito do seu erro. Mas dentro da barriga do peixe, um outro movimento aconteceu na vida de Jonas. Em geral, o peixe na vida de Jonas representa o fundo do poço. Jonas, dentro do peixe, estava no fundo do poço. E quando a gente chega no fundo do poço, a única direção que dá para olhar é para cima. E ele declara isso, ele declara que chegou no fundo do poço, no capítulo 2, versículo 6, quando ele mesmo diz assim, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Ele falou assim, não tem saída. Se alguém pode me tirar do fundo do poço que eu cheguei, é o Senhor. O segundo movimento na vida de Jonas, após ele ter tomado consciência de quem ele era, foi o movimento do arrependimento. O fundo do poço é um lugar de arrependimento. No Antigo Testamento, nas palavras em hebraico do Antigo Testamento, que representam arrependimento, em geral, elas significam retornar, virar. E não é como o pessoal diz assim, não, faz um giro de, mude sua vida a 360 graus. Se você mudar a sua vida a 360 graus, você vai terminar no mesmo lugar. É um giro de 180 graus, dá uma meia volta, retorna. E no Novo Testamento, o sentido é o mesmo. Só que a palavra mais comum, a palavra usada no Novo Testamento para arrependimento é metanoia. E metanoia é a junção de duas palavras. A primeira, meta, quer dizer além de. Metafísico é além da física. E a segunda, o sufixo noia, quer dizer mente. Então, o arrependimento é um ato que acontece além da mente.
Porque pela nossa mente, as nossas soluções são limitadas. Nós não conseguimos ir muito além. Por isso que constantemente nós vivemos aquela sensação de não dá mais, acabou, chega, cansei da vida, cansei de viver. Porque na noia, a gente só chega até aí. Agora, além da noia, além da mente, nós conseguimos alcançar lugares maiores e isso significa arrependimento. Eu quero trazer aqui algumas faces do arrependimento para que nós alinhemos essa palavra com um pouquinho mais de especificidade na nossa vida. Em primeiro lugar, arrependimento é tomar consciência que as nossas convicções são apenas percepções sobre a verdade, elas não configuram a verdade. As nossas convicções são percepções, é a maneira que eu entendo a verdade, ela não configura a verdade. E quando eu dou muito valor às minhas convicções, provavelmente eu estou idolatrando algo que eu penso, algo que eu creio. A verdade não está nas nossas convicções. A verdade está no outro lugar. E nós precisamos constantemente questionar as nossas convicções a partir da verdade. A segunda face do arrependimento é tomar consciência que a idolatria é pecado e, consequentemente, é um crime contra Deus. Se a palavra de Deus é lei, tudo aquilo que está contra a lei é um crime. Então, Jonas cometeu um crime contra Deus. E todo crime é passível de pena. E a pena para Jonas foi ser julgado dentro do mar e ser engolido por um peixe. Então, além de quando eu valorizo demais as minhas convicções, além de ser algo que me faz errar demais, porque é uma percepção, quando isso contraria a verdade divina, segundo a sua palavra, isso se torna um crime contra Deus. E não tem medida para esse crime. Não tem mais criminoso nem menos criminoso. Todos nós somos criminosos contra Deus por natureza. O que nos leva à terceira face do arrependimento, que é tomar consciência da soberania de Deus revelada unicamente na sua palavra. A palavra de Deus é que nos corrige. Então, se eu não quero cometer crimes contra Deus, eu preciso me aproximar mais da palavra dele e aprender com ela a respeito da minha vida, para que haja correção. Aliás, o apóstolo diz que toda a palavra é boa para correção e para o ensino. Mas nós vivemos numa cultura que tem uma atmosfera terapêutica que é intolerante à correção. Os pais não querem corrigir mais seus filhos. E filhos que não respeitam pais vão ter dificuldade de respeitar Deus. Então a correção faz parte do amor, faz parte da justiça. Jonas ser jogado dentro d'água e ser engolido por um peixe faz parte da correção divina para a vida dele. O que nos leva a uma outra face do arrependimento, que agora é muito mais voltada a quem nós somos, que é reconhecer a nossa insuficiência a respeito do conhecimento da verdade. Nós acreditamos, quando nós acreditamos demais nas nossas convicções, nós queremos que a justiça seja feita a partir daquilo que a gente acredita. Só que nós somos falhos. Não há justiça correta a partir daquilo que eu creio que é verdade. A única justiça correta é aquela a respeito do que a palavra de Deus diz que é verdade. Do que a Bíblia diz que é verdade. E quando eu acho que eu sou justo demais, eu categorizo todo mundo que pensa diferente de mim como injusto. Agora, a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, versículo 11, diz que diante de Deus não há nenhum justo sequer. Somos todos errados diante de Deus. A penúltima questão a respeito da face do arrependimento, que eu quero levantar essa noite,
é reconhecer que a humildade e também a humilhação são as primeiras atitudes diante da presença de Deus. Humildade e humilhação. Acabei de citar Isaías capítulo 6. Quando Deus apareceu no templo, o que Isaías falou? Ai de mim, humildade, que sou homem impuro, humilhação. E nós temos perdido essa característica na nossa caminhada cristã, também, para mim, em grande parte, culpa dessa atmosfera terapêutica, que não tem margem para correção. Só que Tiago, na sua carta, capítulo 2, versículo 19, diz que o diabo, quando ele chega diante de Deus, sabe o que ele faz? Treme. E nós paramos de tremer diante da presença de Deus. Deus não nos mete medo, porque as nossas convicções e as nossas expectativas é que Deus atenda às nossas necessidades. Isso não mete medo em ninguém. Os problemas estão me metendo medo, e eu recorro a Deus. As dificuldades que estão me metendo medo, e eu recorro a Deus. Mas Deus tem que fazer a gente tremer mais diante dele do que os nossos problemas, do que as nossas dificuldades. Senão não tem como ter arrependimento. E por fim, nós precisamos tomar consciência, essa é a última face do arrependimento, tomar consciência de que nossa relação com Deus é baseada em 4 pilares. Pilar número 1, reino. Existe um rei que governa todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Pilar número 2, aliança. Deus fez uma aliança com você, comigo, fez uma aliança com um povo. Pilar número 3, e aliança representa relacionamento. Lembra que eu pedi para guardar lá atrás? O pecado corrompe o relacionamento, o pecado corrompe a aliança. Reino quer dizer, representa responsabilidade. Se eu tenho um Senhor, eu tenho uma responsabilidade com o meu Senhor. Se Jesus Cristo é o meu Senhor, eu tenho uma responsabilidade com o Senhor Jesus Cristo. Não é só Deus que tem responsabilidade comigo, eu tenho responsabilidade com Ele também. E eu preciso cumprir essa responsabilidade através da minha vida, ao longo da minha jornada, para que o Senhor seja glorificado. Eu preciso cumprir minha responsabilidade com Deus. Reino é isso. Terceiro pilar, palavra. Palavra representa identidade. Se eu não me alinho com a palavra de Deus, eu perco a minha identidade no meio das outras culturas à nossa volta. Eu preciso me destacar, e me destacar não é achar que eu sou melhor do que alguém, não. Me destacar é apresentar um conceito, um modelo de vida diferente do comum, que nos leva ao quarto e último pilar do nosso relacionamento com Deus, que é herança. Herança está ligada à ressurreição. Eu tenho uma herança. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 4, diz que em Cristo Jesus nós já estamos em lugares celestiais. Nós já temos que viver essa herança. Por isso que Paulo nos chama de co-herdeiros com Cristo da herança que é dele. Os benefícios da vida cristã são, em primeira instância, de Jesus. E Jesus, por misericórdia e graça, compartilha com a gente. Mas nós queremos viver como primogênitos. E não somos primogênitos nessa relação. Primogênito é Jesus. Então eu preciso constantemente tomar consciência de quem eu sou, como Jonas fez no versículo 1, no versículo 12 do capítulo 1. Peguem-me e joguem ao mar. E na barriga do peixe ele se arrepende. Agora eu preciso também deixar uma coisa muito clara em relação ao arrependimento. A gente acha que arrependimento é somente deixar de fazer algo que desagrada a Deus. É isso também, mas não é só isso. Arrependimento, se você achar que arrependimento é só deixar de fazer algo que desagrada a Deus, isso jamais foi arrependimento. Isso é remorso moral. É uma questão moral.
E questão moral, a gente não precisa de Deus. Tem muita gente que não anda no reino, que tem uma moral muito melhor do que quem anda no reino. Pessoas honestas, mais justas. Quando Deus fala de arrependimento, Ele fala sim, que nós devemos deixar de fazer algumas coisas que desagradem a Deus. Mas o arrependimento, por outro lado, e aqui eu coloco numa ordem de importância, para mim, pessoalmente, um pouco maior, é um reatar do comprometimento com a aliança que Deus tem comigo. Não adianta eu ter um remorso se eu não me reato com a aliança que Deus tem comigo. Eu sou seu povo. Eu tenho um reino e com isso uma responsabilidade. Existe uma aliança entre Deus e mim. Eu tenho um relacionamento. Eu tenho uma palavra que normatiza a minha vida. E eu tenho uma herança eterna me aguardando na eternidade junto com Deus. Eu preciso me reatar com essas 4 verdades bíblicas. Senão eu só fico tendo remorso. Fiz errado. Puxa, desculpa, errei de novo. Isso você faz com seu amigo. Com Deus é diferente. Eu preciso resgatar a intimidade da aliança que Ele tem comigo. Por isso, eu posso já afirmar aqui, essa noite, que na barriga do peixe é onde pessoas egoístas são transformadas em agentes da graça de Deus. É na barriga do peixe que o nosso ego é colocado no chão, é na barriga do peixe que a sujeira do porão do nosso coração é removida, é na barriga do peixe, quando eu só tenho para cima para olhar, e ninguém sabe o quanto precisa de Jesus, até só precisar só de Jesus. Porque e é só na barriga do peixe que isso acontece. É na barriga do peixe que Jonas viveu os movimentos do arrependimento. Eu apresentei para vocês as faces do arrependimento. Agora eu quero falar de 3 movimentos do arrependimento que nós precisamos viver quando chegamos nessa situação. O primeiro movimento encontra-se no versículo de número 7. Eu chamei do movimento da memória. Olha o que Jonas diz. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. Senhor, e a minha oração subiu até ti, ao seu santo templo. Quando Jonas chegou na barriga do peixe, ele começou a ficar com saudade de Deus. Fala assim, como era bom aquela época, que eu caminhava junto com Deus, com as pessoas que caminhavam com Deus. Como era boa aquela época. Existe uma série de salmos que falam isso. Eu lembrei de um agora. Salmo de número 137. Versículo de número 1. Quando Deus colocou o povo no exílio, por motivo do seu pecado também. E foi Deus que colocou aquele povo lá. E no Salmo de número 137, o salmista diz assim. No Salmo 137, versículos 1 e 2. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Quando a gente estava no fundo do poço, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Sião era a cidade santa, era o Monte Santo. Se a gente não começa a ter saudade de Deus, dificilmente a gente se arrepende. E essa saudade de Deus, eu não preciso ter estado na igreja para ter saudade de Deus. Porque em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Salomão diz que Deus colocou no coração da humanidade um anseio pela eternidade. Você pode nunca ter entrado numa igreja e ter saudade de Deus. Você nunca pode ter ouvido nem falar de Jesus e ter saudade de Deus. E precisa de alguém para te explicar por que você tem essa saudade e também por que você está alimentando essa saudade com recursos inferiores do que a presença de Deus. Alimentando essa saudade com métodos, com ferramentas, que são úteis até, mas não tiram, não tapam. O A.W. Tozer, ele tem uma frase que ele fala assim, no coração do homem
tem um buraco que só Deus pode preencher. Mais nada. Mais nada. Toda a humanidade tem saudade de Deus. E nós que já caminhamos com Deus, e aqui, gente, eu vou ser muito franco, eu não estou nem falando, não quero nem entrar na página, não é você que vai, eu posso estar na igreja todo o domingo e ter saudade de Deus. Não é sobre isso. É sobre o meu coração. É sobre tremer diante da presença de Deus. É sobre se relacionar com Deus. Porque eu estou aqui porque eu me relaciono com Deus antes. O segundo movimento do arrependimento que Jonas viveu está no versículo de número 8, quando ele diz assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Eu chamo esse movimento da humildade. Jonas na barriga do peixe, quando ele só podia olhar para cima, ele falou: como eu sou idiota! Achando que eu sabia demais. Como eu posso ser tão idiota? Achando que eu conheço demais, que eu sei tudo. Como eu fui acreditar nas minhas percepções? Acreditei tanto nelas a ponto de não obedecer a Deus. Esse é o segundo movimento do arrependimento. Como eu sou idiota! E aí sim isso levou. E foi ali que Jonas, eu acredito que Jonas rompeu com seus ídolos. Para levá-lo ao terceiro e último movimento do arrependimento. Mas eu, versículo 9 do capítulo 2. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. Gente, repara uma coisa. Jonas não esperou que nada milagroso acontecesse na vida dele, para ele começar a louvar a Deus. Ele não ficou esperando acontecer um milagre. Ele estava na barriga do peixe, no fundo do poço, olhando só para cima, sem saber se ele ia sair dali. A gente sabe que saiu, porque a gente está lendo a história de trás para frente, mas ele não sabia que ia sair dali. Mas foi ali que a conversão aconteceu. A barriga do peixe é um lugar de conversão. Ele, na barriga do peixe, ele falou assim: eu vou cantar de gratidão. É como se Jonas falasse assim: Deus, obrigado por estar aqui dentro e vivo. Onde que a gente viu isso? Tiago capítulo 1, Romanos capítulo 5. Vocês lembram o que dizem esses textos? Tiago diz assim: dê graças a Deus pela sua aprovação. Romanos 5, a tribulação produz a perseverança. Dê graças a Deus por isso. Se permita viver isso. Louve a Deus no fundo do poço. E faça mais. Olha o que Jonas falou. E além disso, eu vou cumprir aqui. Eu não sei nem se eu vou sair daqui, mas uma coisa eu vou fazer. Eu vou fazer o que o Senhor me pediu. Ele não ficou esperando acontecer alguma coisa para fazer algo para Deus. Ele não ficou esperando acontecer alguma coisa, mudar, ter mais gente na igreja. Ele não ficou esperando que a vida ficasse boa, tranquila, serena, para que ele fizesse alguma coisa para Deus. E foi ali que ele falou: eu vou fazer o que o Senhor me pediu. E existe uma declaração de fé essencial nesse texto. A única coisa que pode resolver a minha vida inteiramente é o Senhor. Porque a salvação vem do Senhor. Jonas começa a louvar a Deus e se consagrar antes de ter qualquer certeza se ele ia sair daquele lugar. O Tim Keller,
num livro chamado O Profeta Pródigo, sobre o profeta Jonas, ele escreve assim, na verdade ele cita uma pessoa que escreve isso, tá? Ele diz assim: não é quando a história é redirecionada por algum evento sobrenatural que os grandes milagres acontecem. É quando uma pessoa reconhece o seu pecado e confessa diante de Deus, e quando, por consequência, Deus restaura o relacionamento criador e criatura anteriormente rompido. É nessas horas. Quando Jonas fez isso, o versículo de número 10 de Jonas, capítulo 2, nos mostra uma mudança de realidade. O texto diz assim: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas. A transformação está feita. Era isso que eu queria que acontecesse dentro da barriga do peixe. Esse é o papel do poço. Quem controla os poços da nossa vida é o Senhor. Quem controla as tempestades da nossa vida é o Senhor. O Senhor é o dono das nossas lutas mais profundas, sejam elas internas ou externas. E quando nós chegamos nesse ponto, antes de procurar qualquer recurso, ainda mais se eu tenho caminhado com Deus, o meu único recurso é arrepender-se. Algo que veio nas palavras de João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais novo com ele, em Mateus número 3, capítulo 3, versículo de 1 a 2, relatado pelo evangelista. Quando João Batista chegava no deserto, a pregação de João Batista era essa: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Ele falava de Jesus. Metanoia, muda de mente, dê a volta, tome consciência da sua vida. Viva, faça o que Jonas fez. Traga à memória quem Deus é. Traga à memória quem Deus é. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. 1 Pedro capítulo 5. E louve. Adore. Toma teu rumo. E nas palavras do próprio Senhor Jesus, ainda no Evangelho de Mateus, um anúncio mais importante do que a história de Jonas veio. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior que Jonas. Essa é uma palavra de advertência muito séria para mim e para você. Jonas cumpriu o papel dele e Nínive se arrependeu. E você? Vai fazer o quê? É sobre isso que Jesus está falando. Porque a minha mensagem, diz o Senhor Jesus, é mais poderosa que a de Jonas. E digo mais, aqueles caras que Jonas nem gostava, eles virão aqui para julgar vocês. E Apocalipse afirma isso. No dia da volta do Senhor Jesus, serão julgados vivos e também mortos. E aqueles caras vão estar aqui, porque eles se arrependeram e creram. Meus amigos e minhas amigas, pecados só são perdoados mediante arrependimento. Em Atos capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Lucas, ele relata palavras do apóstolo Pedro diante de milhares de pessoas, e nesse momento mais de 3.000 se arrependeram, porque afirma-se assim: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. João Batista dá toda a fórmula.
Arrependam-se. Tome consciência dos seus caminhos. E mais, não fica só nisso, batizem-se. Batizem-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confessando o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ou nada acontece na sua vida. E mais, é só assim que seus pecados vão ser perdoados. Os de antes, os de agora, e inclusive os de depois. E mais, recebam o Espírito Santo. Aquele que convence do pecado, aquele que ensina todas as coisas a respeito de Jesus Cristo. Pecados só são perdoados mediante arrependimento. Em segundo lugar, liberte-se das suas convicções e renda-se ao reinado de Jesus. Ainda estou em Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 20, palavras do apóstolo Paulo, versículo 21. Não mais de Pedro, agora de Paulo. Paulo, diante de um julgamento, ele fala assim: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento. E mais, e fé no Senhor Jesus Cristo. Deixa eu juntar esse texto com outro, vocês me permitem? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, em especial os versículos... Primeira carta aos Coríntios, perdão, capítulo 1, em especial os versículos de 22 a 24. Olhem para esse texto e ouçam esse outro. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Porque os judeus ficavam esperando milagres do reino de Deus acontecerem o tempo todo, para que fosse justificada a presença de Deus no meio deles. E os gregos, pais da filosofia clássica, pais de muitas das nossas matérias atuais que são ensinadas nas nossas universidades, eles eram pautados em pensamentos, em filosofias. Havia os epicureus, havia os estoicos, havia uma série de escolas gregas que ficavam discutindo, inclusive, a origem do universo, se Deus existia ou não. E Paulo fala assim, mesmo naqueles que ficam em busca de sinais, e mesmo no meio daqueles que ficam em busca de tentar entender a vida, dentre todos esses, existem os chamados, que só creem numa coisa: Jesus Cristo crucificado. E isso é poder. A gente fica tentando achar desculpa, argumento, para convencer a nós mesmos, para justificar nossas faltas. A gente fica confabulando com a nossa mente, corrompida pelo pecado. Era isso que Jonas fazia, antes da barriga do peixe. É isso que a gente faz. Quando Jesus Cristo falou assim, renda-se a mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em outro texto, Jesus Cristo falou assim, eu sou o pão da vida. Em outro texto, ele falou assim, eu sou a água que se você beber jamais terá sede. Tem gente morrendo de sede, porque eu fico em busca de alguma coisa extraordinária acontecendo, diferente do que Jonas experimentou, ou fica confabulando, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço? Para! Arrependa-se. Arrependa-se. Não faça como os judeus, nem como os gregos. E por fim, meus amigos, eu termino com uma afirmação categórica.
A ressurreição é o milagre fora da barriga do peixe. Vou repetir. A ressurreição é o milagre fora da barriga do peixe. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 16 e 17, diz assim: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. É interessante, porque nós estamos ainda no capítulo 2 de Jonas. E eu tenho uma tarefa aí árdua de fazer lá do 3 e do 4 numa única mensagem agora, coisa que eu faria em duas. Mas perceba uma coisa, que eu já vou adiantando a respeito do capítulo 3 e 4. Não foi fácil para Jonas em Nínive. Ou você acha que ele abriu a boca assim e as coisas mudaram? Inclusive, houve mais uma comoção social em Nínive depois da pregação de Jonas do que um ato de transformação e arrependimento. O pessoal viu, opa, peraí, vai acontecer um julgamento aqui, vamos se juntar, vamos ajudar um ao outro. Foi isso que aconteceu. O capítulo 3 de Jonas é isso. Não foi fácil para Jonas. Isso, para ser muito franco com vocês, mesmo depois da barriga do peixe, ele ainda continuou brigando com Deus um pouco mais, porque esse negócio não é fácil para o nosso ego, para os nossos ídolos, tá bom? Não foi fácil. Agora, a pergunta que não quer se calar no meu coração é porque a gente acha que vai ser fácil para a gente. Por que a gente acha que os processos de vida depois da salvação são fáceis? Não tem processo de vida fácil depois da ressurreição. Alguns até pioram. Não tem caminhada fácil. Não foi para Jonas e não foi para nenhum deles. Abraão foi chamado em Gênesis 12. Só foi ter o filho lá em 19. Com 99 anos, Deus ainda estava prometendo para ele que ele ia ter filho. Por que para eles não foi fácil? Sansão, para cumprir a missão dele, ele teve que perder a vista e o cabelo. Perder o cabelo é um negócio meio complicado. Não foi fácil. Sansão, aliás, falando de Sansão aqui, foi praticamente o mesmo processo de Jonas. Deus deu tudo para ele e ele não soube usar até ir para o fundo do poço. Qual foi o fundo do poço do Sansão? Não foi perder os cabelos, mas foi para as masmorras do Filisteu, e só lá ele tomou consciência da missão dele, e mesmo assim, para cumprir a missão dele, teve que morrer. Por que a gente acha que é fácil com a gente? Por que a gente fica idolatrando o cansaço? Não é fácil para ninguém. Quer que eu conte mais? Eu posso passar aqui mais 1 hora falando sobre homens e mulheres na vida, na Bíblia, que não foi fácil para ninguém. E não vai ser fácil. Mas uma coisa nós não podemos perder de vista: a ressurreição é um milagre fora da barriga do peixe. Isso a gente não pode perder de vista, em momento nenhum. Porque se a gente perder isso de vista, a gente sai da garganta do peixe e vai lá para o sistema digestivo. E vai só afundando mais ainda. Se a gente perder isso de vista, é isso que acontece com a gente. A ressurreição é um milagre fora da barriga do peixe. E eu termino com algumas reflexões a respeito de tudo que eu falei. A primeira delas é que a barriga do peixe é um lugar de arrependimento. Nunca esqueçamos disso. A segunda é que arrependimento é assumir a culpa do nosso pecado, seja de forma salvífica, se você ainda não batizou-se em Cristo Jesus, ou de forma funcional, porque eu posso estar batizado e errando funcionalmente, quando as minhas ações me distanciam do reino de Deus.
E mais, que arrependimento também é alinhar seu comportamento com a aliança do reino e mudar de vida. Uma outra reflexão a respeito dessa noite é que quando me arrependo, tomo consciência da soberania de Deus, quebro meus ídolos, ainda que eles sejam as minhas convicções, e louvo ainda mais dentro da barriga do peixe. Em penúltimo lugar, a Deus pertence a salvação. Foi essa frase a declaração de fé de Jonas. Jesus, sendo o próprio Deus, morreu pelos nossos pecados. Respondemos a esse movimento regenerador com o quê? Arrependimento, batismo e conversão. É assim. Tá, Cláudio, mas eu já fiz todo esse processo. Então deixa eu terminar com uma última, porque eu confesso que eu ia parar aqui, mas falei, peraí, mas se eu já fiz isso, como é que é? Então deixa eu dar mais uma para vocês. Uma advertência. Como a gente já está no caminho, vale como advertência, tá bom? Homens e mulheres convertidos ao reino de Jesus precisam constantemente estar submetendo suas ações, pensamentos e emoções ao escrutínio do reino de Jesus, ou podem tornar-se escravos das suas convicções. Lembra do apóstolo Paulo falando assim, o espírito que Deus deu para vocês não é de escravidão? É sobre isso. Então nós não estamos isentos de converter o nosso funcionamento no reino, mesmo depois de entregarmos a nossa vida a Jesus e queremos viver no reino dele. Sabe quem fala isso? Paulo, Romanos 12. Portanto, o quê? Qual é a segunda palavra ali? Ir. Ele está falando para alguém que não conhece Jesus? Ele está falando para a igreja. Ó, irmãos, queridos, agora que você já conhece Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar relacionamento e comprovar, ter evidências, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não é só querer que Jesus, não é só se entregar para Jesus, é todo dia, submeter meus pensamentos, meu comportamento, minha vontade, debaixo do escrutínio da vontade de Deus, que é sempre boa e agradável. Porque eu não deveria nem estar falando isso, mas já que eu comecei, eu vou terminar. A gente acha que Jesus Cristo apagou meus pecados. Que coisa boa. Vamos tocar a vida. Aí a gente se converte de Jesus, do Senhor Jesus Cristo para o Senhor Zeca Pagodinho. Aí, em vez de ficar aqui, funcionando para o reino, a gente fica no Deus Zeca Pagodinho, e aí começa a louvar esse Deus. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai, e vai, e vai. Sem responsabilidade nenhuma com a aliança que Deus tem com a gente. E as coisas vão acontecendo, e a gente vai se ajeitando, e a gente vai tendo remorso, e a gente vai se ajustando, aí corre um pouquinho mais para cá, aí daqui a pouco Deus fala assim, vai para o fundo do poço. Aí chega no fundo do poço e fala assim, peraí, eu saio daqui. Não é assim, gente. Realmente não é assim. Uma vez aqui, eu preciso funcionar aqui. E eu funciono aqui na vida. Não é no domingo à noite só. Eu funciono aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E Deus nos chama para sermos agentes da misericórdia dEle, da graça dEle. Esse movimento, ele vai impactando a vida de pessoas.
Não dá para eu ter o Deus bíblico no domingo e o Deus Zeca Pagodinho ou qualquer outro Deus de segunda a sábado. Não dá. Não funciona assim. Aqui, Jonas foi para a barriga do peixe porque ele deixou de cumprir a sua missão. Aqui tem missão sempre. E não é do Cláudio, pastor. É a missão do cristão. Aqui não tem missão, porque não tem autorresponsabilização aqui. Aqui eu vivo do jeito que eu quero. Até minha relação com Deus é do jeito que eu quero. Aqui tem missão. Vão e façam discípulos. Tu acha que esse papel é meu? É nosso. E se a missão não for nossa, minha não é. Aí eu quero vir aqui para cobrar benefícios sem cumprir missão, e eu vou para cá esperando milagre sem arrependimento. Quando que isso funciona, me diz? Nunca. Então, arrependa-se diante da poderosa mão de Deus e ajuste a sua rota para a missão que Deus te deu, em nome de Jesus.